Hebreus capítulo 3, versículos de 1 a 6. Vamos ler então o texto. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de vir, de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe e nos dirija nessa meditação, que falemos a sua vontade com fidelidade. Amém? O tema de hoje será os privilégios em Cristo. Nós olhamos para esse texto e vemos que nós somos muito abençoados no Senhor. A carta aos Hebreus foi enviada, como falamos em outros momentos, a judeus que acabaram de se converter ao cristianismo. E os irmãos sabem o que aconteceu no começo do cristianismo. Muita perseguição, muita luta, muito sofrimento. E esses judeus, portanto, passaram por dificuldades, por lutas, por causa do seu cristianismo. Simplesmente porque professaram a Cristo. Nós somos de Cristo, nós entendemos que o Messias veio, morreu, ressuscitou. Nós compreendemos que nós estamos estabelecidos no que é melhor, no que é a conclusão do judaísmo. E por causa disso eles sofriam. Eram apedrejados, eram expulsos de seus comércios, eram mortos alguns, e alguns estavam se desviando. Alguns estavam voltando para o judaísmo e abandonando a fé cristã. Então essa carta vem justamente para esses cristãos, judeus, que estão passando dificuldade. E ela vem mostrar que Cristo é superior ao judaísmo. Cristo é melhor do que voltar atrás. Estar na igreja com Cristo, apesar da perseguição, é melhor do que viver uma vida muito tranquila, mas sem Cristo. Porque se você está voltando atrás, é porque você não quer Cristo. E o judaísmo, apesar de ter sido um caminho traçado por Deus, apesar de ter tido a lei, os mandamentos, o sacerdócio, Moisés e tudo mais, ele apontava todo o sistema para Cristo. E uma vez que você tira Cristo, ele fica vazio e ele não serve mais. Nós vamos ver no texto, nem mesmo Moisés. Moisés foi um servo fiel, foi elevadíssimo, respeitadíssimo no judaísmo. Mas até mesmo seguir Moisés sem Cristo é um ultraje. Até mesmo seguir Moisés, irmãos, sem ter a Cristo, é ruim, é perigoso, é voltar atrás, é abandonar Cristo, é abandonar o principal. Não esqueçamos, irmãos, do principal. O principal no cristianismo é Cristo. Se não tivermos Cristo, acabou. É um cristianismo vazio, é uma religião fútil, é uma religião humana e não serve para nada. Um cristianismo de grandes templos, mas sem Cristo não serve para nada. Um cristianismo de muita pompa, mas sem Cristo não serve para nada. Um cristianismo de muito discurso, mas sem prática, sem Cristo, não serve para nada. Então, o essencial do cristianismo é Cristo, irmãos. E essas pessoas estavam a perigo de voltar para um judaísmo sem Cristo. Então, por isso que Paulo escreve a gente não sabe ao certo quem escreveu Hebreus, mas por isso que o autor escreve essa carta aos judeus cristãos. Não voltem atrás, não voltem, permaneçam em Cristo. Vocês estão sofrendo, está difícil, mas esse é o caminho verdadeiro. Esse é o caminho de Deus.
esse é o melhor lugar que vocês podem estar. Então, a carta inteira quer mostrar a nossa posição abençoada em Cristo. Olha, nós lemos Efésios. Efésios diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você quer algo melhor do que essa posição em Cristo? Em que você está assentado nas regiões celestiais e você já foi abençoado com toda sorte de bênção. Nós não pregamos que você vai ser abençoado. Nós pregamos que você já foi abençoado em Cristo Jesus com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E Deus só precisa do tempo adequado para ir te conduzindo e te mostrando e te dando essas bênçãos por Ele já ofertadas e oferecidas. Amém, irmãos? Então é uma posição muito elevada para a gente voltar simplesmente, ou para aqueles cristãos simplesmente voltarem para o judaísmo e esquecerem tudo que aconteceu, tudo que Cristo passou, tudo que Cristo fez, a superioridade de Cristo. Não há nada, nem ninguém, nem lugar nenhum que seja superior a Cristo, irmãos. Nem mesmo Moisés. O autor aqui foi corajoso, irmãos, que ele escreveu para os judeus, falando de Moisés. E Moisés era uma figura central no Antigo Testamento, uma figura estimadíssima para os judeus. De modo que tinha uma facção no judaísmo, os saduceus, que só acreditavam nos escritos de Moisés. Tamanha era a honra que se dava a Moisés. Para eles, nada mais era de Deus, só o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés era muito estimado. E o texto, como a gente viu, está dizendo, olha, Moisés era fiel, ótimo, mas ele foi servo. Vocês agora no cristianismo, mesmo em perseguição, vocês estão diante daquele que é superior a Moisés, que merece muito maior honra. Está no versículo 3. Vou apresentar Jesus para vocês. Jesus é aquele que merece muito maior honra do que Moisés. Imagine falar isso para judeu. Judeu deve ter arregalado os olhos. Principalmente se essa carta chega para judeu não cristão ainda. Para judeu não cristão, quando eles vissem isso, das duas uma, ou eles se prostrariam e aceitariam Jesus como Messias, ou eles falariam que isso era uma heresia absurda, e que Jesus, portanto, estava usurpando o lugar do grande profeta Moisés. Mas o texto está falando, Jesus é superior. A gente viu em outras mensagens anteriores, Jesus era superior aos profetas, Jesus trouxe a revelação final de Deus. Jesus é superior aos anjos. E nesse texto ele já traça um pouco da superioridade de Cristo em relação a Moisés também. Amém, irmãos? Mas nós não vamos falar especificamente dessa superioridade de Cristo em relação a Moisés. Observando esse texto, e olhando também, vou dar o crédito devido ao comentário do Hernandes Dias Lopes, eu achei muito interessante a abordagem que ele fez desse texto. Ele encontrou alguns privilégios que nós temos em Cristo Jesus. Olhando esses 6 versículos. Isso é um contraste interessante. Porque nós precisamos olhar, irmãos, o quanto nós somos abençoados em Cristo. Às vezes a gente não vê isso. Às vezes a gente não enxerga o tanto de bênçãos que tem ao nosso redor. O quanto Deus foi maravilhoso conosco. O quanto devemos ser grato a Ele. O quanto a nossa posição espiritual é muito excelente em Cristo. E às vezes nós não enxergamos todos esses privilégios. Por isso às vezes a gente quer beber em outra fonte. Por isso a grama do vizinho às vezes fica mais bonita. Por isso a grama do vizinho às vezes é mais verde. Por isso esses judeus estavam querendo voltar ao judaísmo. Querendo voltar a matar cordeiro, ovelha. Querer guardar mandamentos rígidos, legalistas. Querer guardar festas e mais festas. Cerimoniais, querendo se purificar por cerimoniais. E tantas outras coisas que se mostraram apenas passageiras. E não tão eficazes como Cristo. Amém, irmãos? Então é importante nós olharmos a nossa posição, o nosso privilégio em Cristo, o quanto temos sido abençoados.
E assim a gente não vai retroceder, a gente não vai olhar para trás, a gente não vai olhar para outra religião, para outra igreja, para novidade, para o modismo. Ah, mas aquela igreja tá tão moderna, seria interessante uma coisa mais moderna. E às vezes algumas coisas que nos atraem. E a gente vai ficar satisfeito em Cristo, plenamente satisfeito em Cristo e naquilo que Cristo nos proporciona. Amém, irmãos? E não voltaremos atrás. Então vamos lá. Hebreus 3, primeiro versículo diz o seguinte: por isso, santos irmãos, primeira coisa, primeiro privilégio nosso, irmãos, como igreja, nós somos chamados de santos. Nós somos santos. A Bíblia diz que nós somos santos. O que significa ser santos na Bíblia? A gente precisa entender, não é que ninguém vai se ajoelhar diante do outro, o Santo Gil, e nós vamos interceder, pedir, fazer devoção ao Santo Gil. Não é essa a visão de santo. A visão de santo na Bíblia é aquele que foi separado para Deus. E outro sentido de santidade é aquele que está sendo aperfeiçoado. Então, quando a Bíblia fala que nós somos santos, a Bíblia está falando isso. Jesus, Deus já separou vocês do mundo para Ele. Então, vocês são separados. A palavra original quer dizer isso. Santos quer dizer isso, separado. Está aqui 2 copos, mas aí Deus quer um para Ele, chama um para Ele, salva um para Ele, então Ele separa. Então, nós temos outra posição, você vem para cá agora. Nós somos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então, é uma realidade para a igreja. Então, nós temos uma posição diferente. Espiritualmente, nós temos um privilégio já enorme, uma dádiva enorme em Cristo. Nós já somos santos, irmãos. Amém? Nós somos santos e estamos caminhando em santificação. E nós somos santos irmãos. Nós somos uma família. Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão. E nós somos irmãos uns dos outros. Por isso que nós cumprimentamos. Pai do Senhor, irmão. Nós somos irmãos. O relacionamento cristão é de irmandade. Nós precisamos aprender, já aqui na terra, vivermos uns com os outros como uma grande família. Porque nós também passaremos a eternidade no céu uns com os outros. Se nós não tivermos relacionamento familiar aqui, como é que será a nossa eternidade no céu? Claro que vai ser perfeita, porque o céu é perfeito, né? Mas a ideia é, nós somos uma família, irmãos. Nós precisamos, a partir de agora, vivermos em família. O cristianismo, o evangelho, a religião de Cristo, ela é sempre uma religião comunitária. É uma religião para o povo. É uma religião para a igreja é reunião de pessoas. Nós vivemos muitas coisas, se não quase tudo em comum. A gente tem que vencer, às vezes, o individualismo. Nós oramos uns pelos outros. A Bíblia fala para carregar os fardos uns dos outros. A Bíblia fala para orientar uns aos outros, admoestar uns aos outros. Sempre é no coletivo. Os dons é para abençoar a igreja. Quando Deus derrama os seus dons, é para que nós abençoemos a igreja. É sempre nós, irmãos. Jesus nos ensina a orar, Pai nosso, que estás nos céus. O Pai também é nosso. O Pai é da igreja, irmãos. Então nós somos uma família. Deus está fazendo e formando sua grande família, para vivermos com Ele eternamente, para nos assentarmos, imagine, na mesa celestial, e comemos um banquete com Cristo, uma grande família, vivendo a fraternidade, e no céu, é claro, no amor perfeito, no relacionamento perfeito. Pergunto, isso não é bênção? Nós somos santos, separados para Cristo, e nós estamos sendo formados família de Deus. É uma bênção, irmãos. Uma maravilha. Ser chamado para ser santo é um privilégio muito grande, irmãos. Quantos e quantas pessoas nós não olhamos e falamos, como seria bom se essa pessoa fosse chamada para ser santa, se o seu ato, a sua atitude fosse, pelo menos que
paulatinamente, vagarosamente, mas que fosse aperfeiçoada. Quando nós olhamos para a sociedade, a corrupção que há no mundo, a imoralidade que há no mundo, a falta de freio que há no mundo, e nós olhamos o quanto falta de santidade, de aperfeiçoamento moral, de separação para Deus. Nós fomos chamados para isso, irmãos, pela imensa bondade de Deus. Amém, irmãos? Então nós somos santos, somos participantes da vocação celestial. Outra bênção, nós somos participantes da vocação celestial. O nosso chamado vem de Deus, não é de homens. É Deus que nos chama, irmãos. Deus que te chama para segui-lo. O que nós pregamos aqui não é religião de homens, não é filosofia do homem, não é regras de bom viver. O que nós pregamos é aquilo que desejamos, é que você ouça a vocação celestial, o chamado que vem do próprio Deus. Deus chama dos altos céus a você, para você ir para os altos céus. É um chamado dos céus para o céu. É Deus que nos chama. Irmãos, é um privilégio muito grande nós sermos chamados pelo próprio Deus. Imagine que um grande soberano da terra faça uma escolha e chame pessoas para compor o seu reinado. E as pessoas que vão compor esse reinado vão ser muito agraciadas. E é claro que humanamente as pessoas que estariam ali aptas a participar dessa seleção ficariam ansiosas. E satisfeitas se forem escolhidas. Nós fomos chamados por Deus, irmãos. O soberano do universo. Para entrar na Jerusalém celestial. Para entrar no seu reino. Para sentar na sua mesa. Para ceiar com Ele. Para sermos filhos dEle. Isso é um privilégio, é uma dádiva muito grande. Nós devemos ser agradecidos por conta disso. Nós devemos ser agradecidos por termos sido chamados por Deus com sua vocação celestial. Outra dádiva, o texto ainda fala: considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão? Jesus, o texto diz. O texto fala assim: considerai, olhai. Esse considerai é olhai atentamente, além da superficialidade. Olha que outra dádiva, irmãos. Nós estamos chamados para olhar Cristo bem atentamente, considerai atentamente, além da superficialidade. Como um astrônomo olha as estrelas com telescópio ou com instrumentos e fica analisando minuciosamente, calmamente, detalhadamente. É nesse sentido aqui essa palavra. Tem um sentido cósmico até, cósmico. De olhar, analisar as estrelas, os astros. Considerai a Cristo. Olhem, olha o chamado nosso, irmãos. Olhem atentamente para Cristo. Além da superficialidade, profundamente, tentando aprender dele, tentando aprender com ele, tentando aprender minúcias, detalhes, conhecimento profundo. Olhe atentamente o nosso apóstolo e o nosso sumo sacerdote. Então nós temos um apóstolo, irmãos, Jesus Cristo. Jesus é chamado de apóstolo no Novo Testamento. Uma única vez nesse texto. Jesus é o nosso apóstolo perfeito. E Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. Então, um motivo de privilégio, nós temos um apóstolo perfeito e um sumo sacerdote perfeito. O que é essa missão? O que significa esse apóstolo? O apóstolo é enviado por Deus. É embaixador. Então, nós temos a Cristo, que foi enviado por Deus, embaixador de Deus, portador da mensagem de Deus. Nós temos Ele. Considerai, olhai a Cristo, que é o nosso apóstolo. Ele foi enviado por Deus com a mensagem de Deus. E Ele é quem nos guia. Olhai também o sumo sacerdote. Se como apóstolo Jesus trouxe Deus a nós,
Como sumo sacerdote, ele leva nós a Deus. Essa era a missão do sumo sacerdote no Antigo Testamento. Então Jesus, como sumo sacerdote, agora ele nos leva a Deus. A pergunta é, como voltar atrás, irmãos? Como deixar Cristo? Esse privilégio. Cristo, que é o apóstolo maior e o maior sumo sacerdote. Como voltar isso para outros apóstolos menores e para outros sumos sacerdotes menores? Como negligenciar a Cristo e esse chamado magnífico de considerá-lo nosso apóstolo e nosso sumo sacerdote? O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O que é a nossa confissão? É aquilo que nós declaramos e entendemos como regra de fé. Isso é a nossa confissão. O Novo Testamento fala que nós temos uma confissão, irmãos. É claro que nós temos algumas confissões de fé escritas, porque elas tentam sistematizar e trazer materialidade àquilo que cremos. Mas o Novo Testamento fala da nossa confissão. Qual é minha confissão de fé? O que eu confesso, crer e acreditar? Uma das coisas é, eu confesso, crer e acreditar que Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da minha vida. O apóstolo e sumo sacerdote da minha vida. Olha que privilégio, irmãos. Nós temos um grande sumo sacerdote, um grande apóstolo. É claro que isso tinha um sentido para o judeu. Quando o texto fala de apóstolo e sumo sacerdote, o judeu entendia a quem o escritor estava comparando Jesus. O escritor está comparando Jesus a duas pessoas. A Moisés e a Arão. A figura de apóstolo é uma comparação a Moisés, o enviado por Deus. E a figura de sumo sacerdote é uma comparação com Arão, o primeiro sumo sacerdote do Antigo Testamento. Então ele está falando assim, olha, o judeu entende isso muito bem, irmãos. Olha, vocês têm Arão e Moisés, foram servos de Deus e fizeram a sua parte. Ótimo. Mas agora nós temos um privilégio muito maior. Nós temos o sumo apóstolo e o sumo sacerdote eterno, que é Cristo. E esses dois, e essas duas funções vieram numa única pessoa, Jesus sozinho. É isso tudo aí. Ele é o apóstolo, ele é o sumo sacerdote, ele é a oferta, ele é o ofertante. Ele é a nossa Páscoa, ele é o nosso cordeiro, ele é o sacrifício. Ele é o tabernáculo. Em uma só pessoa, olha que privilégio. Ele está falando assim, em uma só pessoa nós temos isso tudo. Então nós não devemos negligenciar isso. O nosso apóstolo e o nosso sumo sacerdote, que é maior do que Moisés e maior do que Arão. É um privilégio, portanto, muito grande nós termos o Senhor, que é maior do que todas as coisas, maior do que as sombras do Antigo Testamento, maior do que Moisés e maior do que Arão. Por que que Jesus é maior do que Moisés? O texto vem explicando. Por que que Jesus era maior do que Moisés? No versículo, vamos ler aí do versículo 2 ao 4. A gente vai tirar algumas conclusões aí. Então, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, versículo 2 agora. O qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Porque Jesus é maior do que Moisés e digno de muito maior honra, segundo os argumentos desse texto. Porque Moisés foi fiel, sim, só que ele foi o construtor da casa. Ele foi um servo, foi um construtor. Jesus é aquele que é o dono da casa. Moisés trabalhou, Moisés edificou, Moisés serviu no deserto, Moisés serviu na jornada por 40 anos, Moisés trabalhou na igreja, Moisés foi um edificador da igreja do Antigo Testamento. Mas Jesus
é quem estabelece a igreja e todas as coisas. Jesus é o dono da igreja. É como se fosse uma comparação entre o pedreiro e o dono da obra. Moisés foi o construtor, Jesus é o dono da igreja. Por quê? Jesus foi quem morreu e com seu sangue comprou povos de todas as nações, línguas e povos. Ele é que comprou a igreja é dele. Ele foi quem redimiu, ele é o Salvador, ele é o noivo. Dele é a igreja, por isso que ele é superior, irmãos. Então nós não podemos voltar para o Antigo Testamento apenas para as sombras e caminhar com o construtor, uma vez que o dono da obra veio e quer se relacionar conosco. O dono da igreja, irmãos, quer se relacionar com você. Jesus quer se relacionar com você. Por que o filho é maior? Versículos 5 e 6. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa. Quem é maior numa casa? O servo, o secretário do lar, ou o filho do dono da casa? É outra comparação aqui. Cristo é superior a Moisés porque Cristo é o filho do Senhor Deus Todo-Poderoso. Moisés era um servo, como a gente já falou. Por que Cristo é maior ainda? Versículo 5 ainda fala uma coisa interessante. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Moisés era um servo para testemunhar o que viria a ser anunciado lá na frente. Por que Jesus é maior? Porque Jesus é a realização plena. Moisés estava falando e apontando para Cristo, apontando para, simbolicamente lá para frente, irmãos. Jesus vem e Ele é a realidade. Ele é a realidade. Amém, irmãos? Há um argumento na lógica que é muito interessante. Há um argumento na lógica que diz o seguinte. Você pode pensar em algo perfeito. Até um argumento de Anselmo sobre a existência de Deus. Ele fala assim, pense em algo perfeito. Algo que é perfeito além de todas as coisas. Algo que é perfeito absolutamente. Algo que é perfeito ao extremo. Pense nisso. Pense na sua lógica. Pense em algo perfeito. Aí ele fala assim, e a lógica contribui para isso. Colabora com isso. Algo que é perfeito só é perfeito mesmo. E ele só chega à perfeição plena se ele existir. Se ele existir. Porque se ele não existe, está faltando alguma coisa, ele não pode ser perfeito. Está faltando um atributo. Não é isso? Não é perfeito? Não é pleno? Não é completo? Não é algo que eu estou pensando? Pleno? Para ser pleno tem que existir. Porque se não existir, então você não pensou e não idealizou de fato, algo que é plenamente perfeito. Então a existência é algo essencial para algo se tornar pleno, perfeito. Aí ele fala, por isso Deus existe. Porque todos os homens têm na mente a ideia e algo impulsiona eles a acreditar num ser perfeito. Mas para ser perfeito tem que existir. Porque senão ele não é perfeito. Ele está no mundo da fantasia. Moisés estava falando de algo. Lá para frente, irmãos. Mas presta atenção. Jesus é a realidade. Para ser perfeito tem que ter o atributo da realidade também. Por isso que Jesus traz a perfeição plena. Não adianta lá atrás Moisés apontar lá para frente, olha, vai vir o Cordeiro que vai salvar vocês e livrar do pecado. E nunca existiu o Cordeiro. Mas Jesus chegou. E o profeta diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veio a existência. Veio a perfeição. Por que Jesus é maior, irmãos? Porque Ele é a realização
do símbolo. Moisés só estava no símbolo lá atrás, nas figuras, nos tipos, nas metáforas, nas profecias do que viria a acontecer. Amém, irmãos? Você já parou para pensar que privilégio é esse? Nós vivemos a realidade em Cristo, irmãos. A igreja é chamada a viver uma realidade em Cristo. É claro que nós estamos muito aquém daquilo que somos chamados. Mas nós somos chamados já para viver, irmãos, relances, lampejos do céu, irmãos, da realidade do céu. A igreja do Novo Testamento está caminhando para a igreja, a terra e o céu convergir, fazer isso. A terra e o céu, que eu digo, as realidades espirituais, eles fazerem isso, ó, afunilar até lá na frente se encontrarem. É a realidade que a gente chama do já e ainda não. Já estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Mas se nós estamos sentados espiritualmente, porque não vivemos no céu ainda. Porque ainda não chegou à plenitude. Mas mas ainda não é pleno. Mas nós estamos caminhando para isso, irmãos. Agora a pergunta é, já que estamos assentados nas regiões celestes, por que não temos, não vemos, não sentimos, não presenciamos o antegozo do céu, os privilégios do céu, os privilégios de Cristo na igreja? Mais e mais. Por causa de nós, do nosso pecado, mas da vontade de Deus e do agir do Espírito Santo, nós cada vez mais íamos nos aproximando das realidades do céu, irmão. Dos privilégios do Senhor. Amém? Por fim, o outro privilégio. Versículo 6, último versículo. Nós somos morada de Deus. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Se aguardamos firme até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Então Moisés era fiel para testemunho, como servo, mas Cristo é filho em sua casa. Em sua casa, que casa? A qual casa somos nós? A casa, hoje, a interpretação do Novo Testamento, a casa de Deus é a igreja, irmãos. Nota que essa carta, segundo alguns estudiosos, ela foi escrita antes do anos 70, antes da destruição do templo de Jerusalém. E para o judeu, a casa de Deus era o templo de Jerusalém. E o autor já está explicando, a casa de Deus não é mais isso aí. Não são essas paredes. A casa de Deus somos nós, é a igreja. Somos eu e você. Olha o privilégio, irmãos. Onde é que Deus está habitando? Onde é que é a casa de Deus? É a igreja. Somos eu e somos você. Somos eu e é você. Corrigindo o português aqui. Nós somos a casa de Deus, irmãos. Isso nos traz responsabilidade também, não traz? Você já parou para pensar que você, nós, a igreja, é a casa de Deus? Há uma pergunta muito interessante. Até nos catecismos eles perguntam, onde é que Deus habita? Qual é a sua resposta? Onde Deus habita? E eu vi uma resposta muito interessante. É claro, irmãos, que Deus habita nos céus. Mas o que são os céus? Nós não estamos nos céus? Deus não é onipresente? Deus não está em todas as partes? Então, lendo um catecismo para criança, aquele livro do Everton, recomendo muito, discipulando os nossos filhos na fé reformada. 3 catecismos para a educação de nossos filhos, se eu não me engano é esse o título do livro. Eu dei uma olhada rápida, li o livro para começar a ensinar o meu filho, está na hora, já está com 8 meses, já tem que começar a ler catecismo.
Então, uma pergunta interessante lá para a criança: onde Deus está? Onde Deus mora? Uma linguagem bem para criança. E a resposta é assim: Deus mora em toda parte. É um entendimento. Deus mora porque Ele é onipresente. Deus mora em todas as partes. Mas há um sentido também em que Deus habita na igreja. E a igreja é chamada de sua casa. Há um sentido em que Deus habita especialmente no seu espírito na igreja, e por isso que ela é chamada de casa. Deus habita em nosso meio, irmãos. Sabe onde tem isso? Nas sombras, lá no Antigo Testamento. Israel tinha o tabernáculo e as tribos, 12 tribos, enquanto peregrinava na sua jornada para a terra prometida. 12 tribos, Deus organizou essa caminhada. Ele falou assim, vai ter 3 tribos posicionadas ao norte, o tabernáculo vai ficar no meio, 3 tribos vão ficar ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste. 3 vezes 4, 12. As 12 tribos ao redor do tabernáculo e Deus no centro. Deus no meio do seu povo, irmãos. Isso era o símbolo. Como a gente viu, nós estamos na realidade em Cristo. Qual é a realidade desse símbolo? Deus morando, irmãos, dentro da igreja, no meio da igreja. Tem até uma palavra, a palavra tabernáculo lá no Antigo Testamento foi aplicada a Cristo no Novo Testamento. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele habitou significa tabernaculou, veio fazer morada entre nós. Cristo mora no meio da igreja, Deus mora no meio do seu povo. Nós somos casa de Deus, um outro privilégio. Amém, irmãos? Um privilégio e começa algumas advertências. O texto fala assim: a qual caso somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Em outras palavras, se nós formos crentes de verdade. E começa um alerta. E na próxima mensagem eu convido já todos vocês, porque na próxima mensagem já é um alerta. E se nós negligenciarmos isso tudo e jogarmos isso tudo no lixo e não dermos ouvido, entrou por aqui, saiu por aqui, o que acontece? A próxima mensagem, o perigo da apostasia. Versículo 7 a 19. O perigo da apostasia. O perigo da gente não levar a sério essas coisas e não considerar o que Cristo tem feito e está fazendo. Mas a advertência é: a qual casa somos nós, se ficarmos firmes, se estivermos firmes até o fim. Eu vou ler 2 comentários aqui interessantes sobre essa firmeza até o fim, principalmente para esclarecer o nosso pensamento sobre esse se aguardarmos firme até o fim. Em primeiro lugar, se guardarmos até o fim a ousadia. Os crentes judeus estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo. O medo da perseguição estava levando muitos deles a voltarem às sombras. A salvação é garantida àqueles que perseveram. A evidência da salvação é a perseverança ousada, apesar dos perigos. A perseverança. Certamente o propósito do escritor era concitar seus leitores a permanecerem fiéis ao cristianismo. Stuart Olyott, um escritor cristão, diz o seguinte: se alguém já tendo professado a Cristo o abandona para sempre, será porque sua profissão nunca foi autêntica. Não quer dizer que ele foi de fato um cristão e deu alguma coisa errada nesse percurso, nesse cristianismo. É porque ele nunca foi um cristão. Porque o cristão, de verdade, lavado, remido pelo sangue de Cristo, ele há de perseverar até o fim. Mas essa é uma condição necessária para o crente. O crente tem que perseverar até o fim. Alguns calvinistas, alguns reformados, às vezes pregaram e tiveram entendimento errado, falando de uma segurança absoluta e de uma segurança até meio que irresponsável. Afirmavam assim: se você fala que é de Cristo,
acabou, não importa o que você faça. Você pode até se desviar, você pode ir para o mundo, você pode cometer pecado, você vai ser salvo de qualquer jeito. Isso é equivocado, irmãos. Isso não corresponde ao que a Bíblia ensina. Nós não advogamos essa segurança irresponsável. Nós advogamos a perseverança do fiel. A perseverança é aquela que nós vamos perseverar até o fim em Cristo Jesus, mas prezando pela santificação. O pecado já não habitará em vós, não terá domínio sobre vós. Nós somos criados para as boas obras. Nós vamos manter a responsabilidade, a nossa responsabilidade, em observar os meios que Deus nos colocou, a palavra, a oração, o culto, a devoção ao Senhor. Não é uma segurança irresponsável, é uma segurança com suor, irmãos. É uma segurança ativa. Deus está trabalhando, mas até mesmo por meio do que fazemos. Se nós oramos, é porque Deus já falou, está nos abençoando a orar, mas é necessário orar, é necessário confessar pecados, é necessário cultuar, é necessário ler a palavra, é necessário se desviar do mal. Se os teus olhos te fazem tropeçar, arranca esse negócio e joga fora. É melhor entrar no céu caolho do que ir com os 2 olhos perfeitos para o inferno. É nesse sentido que nós acreditamos. Então, Stuart fala o seguinte: aquele que abandona para sempre, será porque a sua profissão nunca foi verdadeira. Ele conseguiu enganar todo mundo. E ter uma aparência de crente, se infiltrar no meio do crente, mas nunca foi crente. A única garantia certa de que você é filho de Deus, é que você continua, e continua, e continua na fé, e continua, e continua, e você vai passando pelas situações, e você pode passar pelo sofrimento, e pelas provações, mas você continua, e você sofre, e você peca, e você se decepciona. Você fica às vezes desesperado. Paulo fala que teve um momento que ele chegou a quase desesperar da própria vida, mas você continua, e você continua, e você continua, e você continua, irmãos. E você não larga Cristo por nada até o fim. Amém, irmãos? Em segundo lugar, se guardamos até o fim a exultação da esperança. A esperança cristã não é uma esperança vaga, mas uma certeza absoluta do que nós esperamos. Caminhamos neste mundo com os olhos fitos na recompensa que é Cristo. Aqui enfrentamos tribulações, somos perseguidos. Aqui choramos, gememos e passamos por vales escuros. Mas, a despeito das circunstâncias adversas, a jornada deve ser jubilosa e exultante. Nós estamos guardando a exultação da nossa esperança, porque caminhamos para o céu, atendendo a nossa vocação celestial. O próprio autor Hebreus depois fala: guardemos firme a confiança da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir, irmãos. Jesus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu a nós, aquilo que Ele nos chamou, aquilo que Ele está nos conduzindo para o céu, irmãos. Para o céu nós iremos com Cristo e nada vai nos impedir. E Ele é fiel para cumprir a sua promessa em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé, igreja, vamos orar. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado por Tua palavra, ó Pai. Ó Senhor, obrigado pelos imensos privilégios que o Senhor tem dado à igreja, a nós, povo Teu, Senhor. O Senhor é o nosso supremo apóstolo e o nosso supremo sumo sacerdote, ó Deus. O Senhor é um Deus maravilhoso que nos fez assentar nas regiões celestiais, ó Pai. O Senhor é um Deus que nos conduz, ó Pai, em firmeza, para que nós não fraquejemos em nossa confissão, ó Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus acima de todos os outros. Na verdade, não existe outros deuses, somente o Senhor.
O Senhor é superior a qualquer líder religioso. O Senhor é superior a Moisés, ao Antigo Testamento e às sombras, ó Deus. Não menosprezando de forma nenhuma os teus servos do passado, mas enaltecendo cada vez mais a realidade final, que é o Senhor Jesus Cristo, ó Pai. O Senhor, por isso, é merecedor de toda honra e toda glória. O Senhor é dono da igreja, ó Pai, que é a tua casa, a tua habitação. O Senhor a comprou por um alto preço. O Senhor pagou nossos pecados na cruz. O Senhor nos redimiu. E o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida da tua igreja, conduz o teu povo, ó Pai. Em nome de Jesus. Abençoa o teu povo para cada vez mais ficar atento ao Senhor, considerar o Senhor, olhar ao Senhor detidamente, ó Pai, para aprender de Ti, para ultrapassar, ó Deus, a superficialidade e aprender mais e mais de Ti, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus bendito, autor e consumador da nossa fé. Ajuda a tua igreja a se deleitar em Ti cada vez mais, ó Pai, a ter prazer no Senhor, alegria em Ti, exultação, ó Deus, na promessa que vem de Ti, ó Deus, exultação no Senhor, ó Deus, e na realidade que vivemos em Ti como igreja, ó Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda como igreja, ó Deus, ter cada vez mais percepção de que estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ó Pai, e que fomos abençoados com todas as sortes de bênção pelo Senhor, ó Deus. Nos ajuda a isso, ó Pai. Ajuda amanhã, na segunda-feira, no nosso contexto de trabalho, a não esquecermos e não negligenciarmos a Tua palavra, ó Deus. O Teu santo ensinamento, ó Deus, que aprendemos nessa noite, que o Senhor é superior a todas as coisas e superior a qualquer realidade, ó Deus. E nós estamos em Ti, Senhor, em Cristo Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, continua nos conduzindo na fé, ó Deus, em perseverança, caminhando e traçando e trilhando a caminhada cristã, ó Deus, até o nosso último dia, ó Deus. Que nós perseveremos e continuemos, ó Deus, em firmeza, ó Deus, até o nosso último dia, ó Deus, confessando a nossa fé, ó Deus. Honra, Senhor, também, ser, melhor dizendo, honrado em nossa vida, até no último suspiro, ó Deus. Ser honrado no nosso nascimento e a nossa morte, ó Deus. Ser honrado em toda a nossa existência, em toda a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Abençoa a tua igreja e o teu povo, para honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.